Antes de começar, vamos orar? Oh, Espírito Santo, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu a cada um de nós uma herança, Senhor. O Senhor deu a cada um de nós algo específico, Deus. Acredito muito, Senhor, na unção que cada pessoa carrega, Senhor. Cada experiência, Deus, cada ensinamento que o Senhor nos traz. E hoje, Senhor, através dessa leitura, que o Senhor possa vivificar, Senhor, os teus estatutos, vivificar, Senhor, a tua palavra, Senhor, em nosso coração, que ela possa ser luz para o nosso caminho, alimento, Senhor, para a nossa alma, Pai. Em nome de Jesus, amém. Dia 55 do nosso projeto e hoje a gente vai finalizar o livro de Números. Que alegria ter você aqui mais um dia. Eu tenho orado para que Deus abençoe a tua vida, para que nós sigamos firmes até o final. E mais uma vez, obrigado pela tua companhia, por você estar junto aqui nesse projeto. Não esquece aí de deixar o seu comentário, o seu apoio, o seu testemunho, aquilo que Deus tem colocado no seu coração através disso. Vamos começar então? Hoje a gente vai estar lendo Números 35 e 36. Números 35. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que da herança da sua posse deem cidades aos levitas, e em que possam morar, e também os campos de pastagem ao redor das cidades. Os levitas terão essas cidades para morar nelas. Os campos de pastagem ao redor das cidades serão para o gado, para os rebanhos e para todos os animais deles. Os campos de pastagem ao redor das cidades que vocês darão aos levitas, desde a muralha da cidade para fora, serão de 450 metros ao redor. Fora da cidade, do lado leste, vocês devem medir 900 metros do lado sul, 900 metros do lado oeste, 900 metros e do lado norte, 900 metros, ficando a cidade no meio. Estes lhes serão os campos de pastagem ao redor das cidades. Das cidades que vocês darão aos levitas, 6 cidades serão refúgio, as quais vocês darão para que nelas se acolha o homicida. Além destas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Todas as cidades que vocês darão aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os campos de pastagem. As cidades que vocês darão aos levitas devem ser da herança dos filhos de Israel. Se a tribo for numerosa, dará muitas cidades, e se a tribo for pequena, dará poucas cidades. Cada tribo dará das suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe couber. O Senhor disse ainda a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Nessas cidades, o homicida poderá se refugiar do vingador de sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Essas cidades que vocês derem serão 6 cidades de refúgio para vocês. 3 dessas cidades devem ficar deste lado do Jordão, e 3 devem ficar do lado da terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Estas 6 cidades serão refúgio para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha qualquer que matar alguém involuntariamente. Mas se alguém ferir uma pessoa com um instrumento de ferro e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com pedra na mão que possa causar a morte e essa pessoa morrer, é homicida e o homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com um instrumento de pau que tiver na mão que possa causar morte e essa pessoa morrer, é homicida e o homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio ou com má intenção lançar contra ela alguma coisa e essa pessoa morrer, ou por inimizade a feriu com a mão e essa pessoa vier a morrer, aquele que a feriu, essa pessoa será morto. É homicida e o vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Porém, se alguém empurrar a outra pessoa subitamente, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem má intenção, ou sem vê-la deixar cair sobre ela alguma pedra que possa causar-lhe a morte e essa pessoa morrer, não sendo sua inimiga nem tendo a intenção de causar-lhe mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador de sangue e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde havia se refugiado. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se em determinado momento o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde tiver se refugiado, e o vingador do sangue o encontrar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra de sua posse. Essas coisas serão por estatuto de direito para vocês, de geração em geração, onde quer que vocês morarem.
Todo aquele que matar uma pessoa será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitem resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Ele deve ser morto. Também não aceitem resgate por aquele que se acolher a uma cidade de refúgio e quiser voltar para sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminem a terra na qual vocês vivem, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números 36. As cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, foram falar com Moisés e com os chefes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. Eles disseram: O Senhor Deus ordenou a meu senhor que, por sorteio, dê essa terra em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor Deus que a herança do seu irmão Zelofeade fosse dada às filhas dele. Porém, se elas casarem com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, a herança delas seria diminuída da herança de nossos pais, e acrescentaria a herança da tribo a quem vierem pertencer. Assim seria tirada uma parte da herança que nos coube por sorteio, e quando chegar o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo daquelas a que vierem pertencer. Assim, a herança delas será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José está pedindo o que é justo. Essa é a palavra que o Senhor deu a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo: Elas podem casar com quem quiserem, desde que casem na família da tribo do pai delas. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo a outra, pois os filhos de Israel devem ficar vinculados, cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel deverá casar com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel devem ficar vinculadas, cada uma à sua herança. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Finalizamos agora, então, a leitura do quarto livro. Olha só que bênção, meus irmãos. Que alegria poder chegar até aqui. Com certeza eu posso dizer e afirmar que até aqui nos trouxe, nos ajudou o Senhor. Então nós seguimos avançando e eu espero você aqui amanhã para a gente dar início ao livro de Deuteronômio. Que Deus te abençoe. Até amanhã.